paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, assim celebrando o nosso Deus através das Escrituras, através dos ensinos. Muito bom estar aqui, juntamente com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Continuamos na lição de número 17. Nós temos acompanhado aí essas lições, têm sido assim maravilhosas, de grande aproveitamento para cada um de nós. E nós vamos estar lendo hoje, para estar dando início à escola bíblica, a palavra que se encontra no livro dos Efésios, Efésios 6, do 5 ao 9. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 6, capítulo 6, dos versos 5 ao verso 9. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Maravilhoso essa palavra do nosso Senhor. E nós vamos estar orando nesse momento, para estar dando abertura, dando início a esse estudo da escola bíblica. Oremos então. Pai querido, muito bom mais esse dia, mais essa oportunidade na Tua presença. Senhor, sabendo que Tu és aquele que tem nos conduzido, nos mostrado o melhor caminho. Nós estejamos a cada dia mais e mais, Senhor, nos alimentando desta palavra para nos fortificarmos. Senhor, a cada dia mais e mais, falar com outras pessoas sobre ela. Que nós não venhamos jamais esquecer disso, Senhor. Que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor se agrada daqueles que obedecem a Tua palavra, que Te buscam em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por essa escola bíblica. Entregamos nas Tuas mãos o pastor que está ministrando essa aula, todos aqueles que estão também, Senhor, assim juntamente conosco, assim acompanhando esta aula. Sejam grandemente abençoados neste dia. Entregamos nas Tuas mãos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvamos ao Senhor por mais esse momento. Nós vemos a graça do Pai sobre as nossas vidas. Vemos o cuidado dele sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares. Então nós louvamos ao Senhor, somos gratos a Ele, porque tem nos proporcionado mais este encontro, com os amados e as amadas do Senhor. E o nosso desejo é que esse estudo continue falando profundamente aos vossos corações, esteja realmente mostrando o que as Escrituras nos ensinam, o que ela guarda, o que ela espera de nossas vidas. Aqueles que realmente tiveram um encontro real com Cristo, aqueles que entenderam essa supremacia, essa graciosidade que nos foi oferecida, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o valor verdadeiro dele, que nos liberta de todas as necessidades humanas e as cerimônias e ritos, para estarmos então em acesso a Deus. Esse verdadeiro acesso que nós sabemos que só vem através da obra de Cristo, e o que nós fazemos agora é consequência de termos o nosso encontro com o nosso Senhor e Redentor, transformador das nossas vidas. E a lição 17 vem falando justamente sobre isso, a vida do novo homem. E aí o primeiro tópico dessa lição 17, na vida, a nova vida desse homem, vem justamente em relação aos familiares. E agora, com base ainda na carta aos Colossenses, agora dos versículos, no capítulo 3, do versículo 22 ao 4:1, ele vem tratando de uma relação com os servos e senhores.
Então, nesse momento, nesse segundo encontro da lição de número 17, o tópico 2 vai falar dessa relação, né, nas relações entre empregados e patrões. Como lidar com isso? Como, né, nos portarmos como servos e como também aqueles que são senhores saberem como se portar como senhor. Então nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos ensinado em todas as áreas de nossas vidas. Então, eu vou estar lendo aqui Colossenses 3, do 22 até o capítulo 4, versículo 1. Está assim escrito na palavra do Senhor: Vós servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vós servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém? Então, esse é o texto base para o qual nós vamos estar estudando o tópico 2 da nossa lição. Então, como nós já falamos, ele trata nas relações entre empregados e patrões. E está assim escrito nessa nossa lição. Essas recomendações de Paulo foram dirigidas a crentes que viviam num contexto social bem diferente do nosso. Havia escravos, servos e senhores. Contudo, encontramos aqui princípios que podem ser aplicados no relacionamento entre empregados e patrões. Certo? Então aqui havia escravos, servos, implicando obediência e total devoção ao seu Senhor. Total devoção e total obediência ao seu Senhor. E agora também a senhores. Eram aqueles que eram os proprietários, aqueles que eram os possuidores desses que eram servos. Então, essa relação é que nós encontramos aqui biblicamente. Mas, então, seguindo aqui a ideia do nosso autor, nós podemos ver princípios, né, dessa relação a qual Deus norteia entre servos e senhores, também essa relação de empregados e patrões. Então, nós vamos estar vendo isso. O número 1, né, do tópico 2 fala assim: a conduta dos empregados. A conduta dos empregados, que está nos versículos 22 ao versículo 25, né, de Colossenses. E ele vai tratar sobre isso. Como ao empregado cristão proceder no relacionamento com seu patrão. Como devem, né, como convém ao empregado cristão proceder no relacionamento com seu patrão. Então, de que forma, de que maneira ele vai lidar com isso? Ele tem a letra A, que fala com obediência. Está no versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração e temendo também a Deus. E também nós vamos ver algo na palavra do Senhor que está em Efésios. Efésios 6, nos versículos 5 e o 6. Está assim escrito: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, esses são os dois versículos, né, os 3 versículos que vai estar baseando a obediência desse servo ao seu Senhor, desse empregado ao seu patrão. E assim nós vamos estar lendo a revista. Exige-se do empregado obediência ao seu empregador, quer seja ele bom ou mau. Se é um cristão, não se justifica a atitude de não acatar a ordem do seu Senhor, segundo a carne. E aí, como nós falamos, implicando obediência, implicando devoção a esse Senhor. Ou ser-lhe rebelde, deve obedecer a ele em tudo. De que maneira? De que maneira, então, nós vamos ver essa obediência? E aí ele pontuou aqui 3 atitudes
E esse servo, então, precisa ter em conformidade a sua posição em relação ao seu senhor e o empregado em relação ao seu patrão. Nós vamos ver aqui. A primeira dela é conscienciosa. Conscienciosa. Não trabalhar apenas quando o chefe está olhando, nem se satisfazer com o trabalho mal feito. Essas são as atitudes que não pode estar no servo. Fazer um trabalho de qualquer maneira, ou então só vir a trabalhar quando o seu patrão estiver perto. Isso não pode existir na vida do servo e na vida do empregado. Um outro ponto que ele colocou aqui, respeitosa, com temor. Esse temor aqui, que seria com reverência por alguém ou por algo. Então, você vai ter reverência, você vai ter essa ideia de cuidado ao seu senhor e ao seu patrão. E ele coloca aqui, revela o reconhecimento da autoridade do patrão, como se estivesse diante do Senhor. É o temor a Deus que motiva o empregado cristão à obediência. A obediência ela vem motivada pelaquilo que nós temos em relação ao nosso Deus. Eu não vou me sujeitar e eu não vou obedecer simplesmente porque eu tenho uma remuneração, porque eu tenho algo para receber. Mas que dessa maneira eu vou testificar que servo ao Deus Altíssimo e o glorifico a Ele e cumpro os ensinos da sua palavra. Então essa minha relação de obediência ao meu Senhor na carne vai demonstrar então que eu reconheço esse senhorio espiritual, o senhorio de Deus que determina, que ministra na minha vida que eu devo então agir desta forma, para que então o nome dele seja engrandecido e louvado. E aqui ele colocou também sincera, com singeleza de coração, com sinceridade. O servo ele serve ao seu senhor, o empregado serve ao seu patrão com sinceridade, com transparência, sem engano, sem mentira, sem dolo. Na verdade, tudo que ele fizer, ele vai fazer para glorificar e exaltar ao Senhor. Lembrando que a palavra sincero vem da palavra sincera. Quando então aqueles homens que tinham jarros, que tinham vasos, e os vasos se rachavam, eles cobriam então essas rachaduras com cera, para que então o comprador não verificasse as rachaduras e o vaso pudesse perder o seu valor. Então o que ele está falando aqui, que essa cera que era colocada nas rachaduras dos vasos era para o engano, era para mentira, era para ludibriar aquele comprador. Então, de forma alguma, o servo ou empregado vai usar de tentar ludibriar o seu patrão, enganar o seu senhor segundo a carne. E aí ele colocou aqui, o servo cristão deve servir com espírito íntegro, sem hipocrisia, sem segundas intenções e com honestidade. Sempre com honestidade, sempre com verdade. Aquele que se enquadra a todas as regras de uma ética. Essa honestidade aí é aquele que vai se enquadrar em todas as regras de éticas, comportamentos, como deve se portar um empregado, qual deve ser as condutas dele, saber adequadamente o que ele deve fazer, o que ele deve responder ao seu patrão. Então, essa realidade precisa ser encontrada num servo que é trabalhador, que está prestando seu serviço, que está levando para a sua casa com dignidade o pão para o seu lar, seja ele servo, seja ela serva. Entendemos que muitas mulheres hoje têm participado e têm sido cooperadoras, ajudadoras, auxiliadoras dos seus esposos também nessa área. Então, as atitudes devem ser tomadas desta forma, porque com certeza o nosso Senhor estará honrando a todos que vivem dessa maneira. E aí eu coloquei aqui algumas palavras da minha parte, que eu gostaria de estar dividindo com os irmãos. Enquanto servimos a Deus, enquanto servimos aos nossos senhores, os nossos serviços agradáveis a Deus, enquanto nós servimos aos nossos senhores com estas qualidades, com certeza isso será agradável a Deus. Porque tudo isso é com base e com obediência àquilo que Ele tem nos ensinado.
aquilo que Ele tem nos passado, aquilo que Ele tem trazido até nós, aquilo que Ele tem deixado como direção. E se eu assim o pratico, com certeza estou glorificando a Ele, estou dando ao meu Deus o crédito pela minha obediência. E dessa forma, o meu serviço bem prestado ao meu patrão, ao meu Senhor na carne, é para a honra e glória do meu Deus. Outra coisa aqui, desta forma garantimos a supremacia do domínio de Cristo em nossas vidas. Sabe, meu amado, dessa maneira eu deixo claro que o Cristo é supremo na minha vida. Ele direciona a minha vida. Mesmo que eu possa, como foi colocado aqui, mesmo que esse patrão não seja bom, ele seja mau, mas a minha atitude mostra a supremacia de Cristo sobre a minha vida, os seus ensinos, aquilo que Ele tem como estatuto, como mandamento, aquilo que Ele deixa para que eu viva e da minha vida glorifique e exalte a Ele. Então, vamos estar bem atento a isso. Se forem afligidos pelos seus senhores, Deus tomará a nossa vingança, meu amado. E aí isso é uma outra realidade. Quando então servimos a esse senhor mau, servimos então a esse a este patrão mau, nós acabamos a agir e pensarmos em agir da mesma maneira. Quanto, na verdade, nós devemos pagar o mal com o bem, fazermos aquilo que é correto. Não podemos pensar então em vingança ou agir de uma maneira que vamos trazer prejuízo ao nosso patrão, ao nosso senhor e até mesmo àqueles que estão ao nosso redor. Não pode passar, não pode chegar isso ao nosso coração, ou até que chegue, mas nós não podemos dar vazão a essa realidade. Precisamos pedir perdão a Deus, precisamos pedir forças a Ele, para que então nós possamos agir como para a honra e glória do nome dEle. Não posso tomar essa vingança nas minhas mãos, nem agir em conformidade àquilo que eu quero, mas sim da maneira que o meu Senhor me dirige, porque como eu falei anteriormente, Deus é a supremacia na minha vida. A obra de Cristo é suprema sobre a minha vida. Então eu obedeço a Ele para louvor e honra dEle. Nós vamos verificar a diferença entre os servos cristãos e os ímpios. Sabe, meu amado? Essas atitudes vão trazer diferença. Eu que sou um servo cristão, preciso então, na realidade a qual eu sou empregado, trazer essa mudança, trazer essa diferença. Porque essa diferença então glorificará o nome de Deus no local ao qual eu trabalho. No meio dos meus amigos, no meio dos colegas de trabalho, quando eu venho glorificar e agir dessa forma. Quando eu trabalho e quando eu ajo dessa maneira, com certeza o nome do nosso Deus será glorificado. E nós precisamos ver isso. E essas diferenças precisam ficar claras. Falar do contexto, esse senhorio espiritual permanece intacto. Sabe, meu amado? A realidade da carta que foi extraída, o nível de senhorio chegava a tal ponto que ele era o detentor da vida ou da morte desse escravo. Ele tinha o controle sobre isso. Então, nós vamos verificar que, por mais que esse patrão mau, esse senhor mau, possa controlar de alguma forma a vida desse escravo e desse empregado, a área espiritual ele não pode tocar. Ele não tem controle sobre isso. O controle de toda a área espiritual e tudo aquilo que fazemos está na mão do nosso Senhor. Está na mão dele. E isso tanto nesse contexto quanto hoje está intacto. Aquilo que devemos de devoção a Deus é somente a Ele. Ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Amém? Então agora, a letra B. Para agradar a Deus. E aí o versículo é o versículo 23. Para agradar a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O objetivo primeiro do servo cristão é agradar a Deus.
Como nós temos falado aqui, a sua obediência agrada a Deus. Porque Romanos 13 nos diz das autoridades constituídas, às quais nós devemos, de alguma forma, obediência. Nós precisamos obedecê-las. É possível, ao desempenhar as mais simples tarefas, estar também a serviço do Senhor. O trabalho é feito de maneira dedicada. Quando você se dedica, quando você se esforça, seja o mais simples ou o mais complexo, que tudo aquilo que você entrega, o teu coração, você entrega as tuas forças, você entrega o seu desejo de fazer o melhor, você tem a consciência que a Deus sempre o melhor, com certeza, meu amado, com certeza, terão recompensas, serão trazidos até você, não por barganha, não por troca, mas porque o nosso Senhor, Ele reconhece e vê todas essas coisas. E aí ele colocou como referência aqui, que nós vamos estar lendo também, Efésios 6, o versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não somente aos homens. Quando eu vou servir aos homens, como se eu estivesse servindo ao meu Senhor, é a Ele que é honrado, a Ele que é glorificado, a Ele que é bendito. Então, meus amados, porque Deus continua a regular toda a sociedade, não devemos prestar o serviço segundo a bajulação. Nós não podemos prestar um serviço quando estamos sendo bajulados, ou simplesmente na visão daquilo que é a remuneração. É muitíssimo importante a nossa remuneração. Não podemos realmente, no tempo de hoje, aguardarmos e esperarmos que os direitos de cada um possam ser simplesmente roubados ou possam ser simplesmente esquecidos. Nós temos aí os direitos trabalhistas que precisam ser respeitados. Mas, meu amado, eu não posso trabalhar somente quando tudo vai bem. Eu fui colocado, eu fui até este lugar, eu aceitei aquele local como meu lugar de trabalho, eu aceitei tudo que estava sendo imposto. Então, meu amado, eu não posso, quando o meu Senhor está perto, eu vou trabalhar de uma maneira. Quando Ele não está, eu não vou trabalhar. Eu fico aguardando receber elogios, eu fico aguardando receber estímulos, quando na verdade, sem elogios ou sem estímulos, eu tenho responsabilidades a cumprir. E eu devo cumprir essas responsabilidades. Meus amados, isso é o que aguarda-se dos servos cristãos. As atitudes que precisam ser tomadas para que o nome dele seja glorificado e exaltado. De quem? O nome do Senhor. Não o meu, não o teu. Tudo devemos fazer para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Então, os servos cristãos não podem trabalhar de forma displicente, sem pôr o coração naquilo que fazem. Nós não podemos, meu amado. E a displicente é quem não tem alegria, entusiasmo, entediado, apático, descontente. Essas atitudes não podem estar num servo cristão ou no empregado cristão. Ele precisa ter entusiasmo, ele precisa ter entrega, ele precisa fazer com o maior do seu esmero. Porque dessa forma, o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado, o Senhor realmente é engrandecido. Mas quando eu trabalho sem alegria, sem entusiasmo, entediado, com certeza o meu trabalho será displicente. Mas não eu, você que está aí agora me assistindo, que nós possamos realmente, em nossas ações, assim como o autor coloca, servos cristãos não podem de forma displicente, sem pôr o coração naquilo que fazem. Vamos colocar o nosso coração, vamos colocar a nossa entrega, vamos colocar a nossa vontade a fazermos aquilo que o nosso Senhor aguarda, aquilo que o nosso Senhor espera de nossas vidas. Certo da recompensa. Versículo 24, está assim escrito: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis.
sabendo que recebereis. Ele não coloca uma possibilidade de sim ou não, ele fala que vai receber do Senhor, né, o galardão da herança. O empregado cristão deve servir para agradar a Deus, porque ele certamente não o deixará sem a devida recompensa. Nenhuma boa obra ficará sem galardão, e nenhuma obra má ficará sem a devida reprovação. Então, fica-se claro que as minhas boas obras terão recompensa no Senhor. Quais são elas? Não cabe você negociar com o seu Senhor. Você não presta e não realiza umas boas obras no seu trabalho aguardando deste galardão ou achando que você vai barganhar com Deus. Dessa forma, meu amado, Deus não é menino de troca. Deus não está ali para simplesmente te servir como um menino de troca, um serviço abençoador. Não, o nosso Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele vai te abençoar da maneira que quer e da forma que Ele quer. Você não estipula, você não barganha, você não troca com Deus. O que está sendo ensinado hoje numa igreja, nas igrejas hoje, está indo em contrário àquilo que ensina as Escrituras. Aqui ele está falando de um galardão da herança. Ele não diz, não determina que Deus precisa me dar nada. Eu tenho a certeza que Ele fará, mas da maneira dele, aquilo que Ele tem, para honra e glória dele. Efésios 6:8. Eu vou estar lendo aqui. Efésios 6:8. Está assim escrito: sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ele vai receber o bem daquilo que ele fez. Mas também, se fez coisas más, também colherá da mesma forma. Olha só que interessante nós pensarmos nisso. Então, aquilo que eu faço de bem, eu vou colher aquilo que é bom. Mas as coisas más que eu realizo, será que eu vou querer que venha na mesma intensidade, na mesma medida? Ou vou querer que a graça do Pai esteja sobre mim? Então, eu preciso estar atento, porque as minhas obras más também serão reprovadas. E aí eu vou colocar algo aqui para nós falarmos e pensarmos. O consolo está que a nossa recompensa está em Deus. A nossa recompensa está em Deus. Não na palavra de bajulação do homem, não no elogio humano, não simplesmente na remuneração. É claro, pastor, quem trabalha sem a necessidade da remuneração? Claro que não. Todos nós precisamos de uma remuneração adequada, uma remuneração adequada para as nossas vidas, uma remuneração digna. Mas, meu amado, a maior recompensa é sabermos que o que eu tenho feito vai glorificar e exaltar a Deus, e Ele vai me recompensar. Ele vai cuidar da minha vida. Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. A paga do meu trabalho, o Senhor vai me dar. Jamais Ele vai me abandonar. Ele jamais vai me deixar sem aquilo que eu preciso receber da parte que vem dele. E também Ele agirá na vida do meu patrão ou na vida do meu Senhor, porque dessa forma a ação soberana e suprema de Deus sobre a minha vida também será sobre a vida do meu Senhor e do meu empregador. E aqui também eu gostaria que nós pensássemos nisso. Mesmo quando nosso Senhor são desumanos e cruéis, mesmo estando na mão de senhores desumanos e cruéis, toda a nossa obra servindo a esses homens, como se estivéssemos servindo a Deus, nós teremos galardão da sua herança. Nós teremos porque estamos obedecendo, estamos realizando, estamos tendo ânimo, estamos tendo prazer, estamos fazendo porque estamos como se estivéssemos fazendo para esse Deus que tem cuidado das nossas vidas. E dessa maneira Ele é glorificado, dessa forma Ele é exaltado, dessa forma Ele é engrandecido. Nós precisamos realmente viver em conformidade e de encontro a essa realidade cristã. Aguardo, meu amado, que esse número 1 do tópico 2, que falou diretamente para os servos, falou para mim, falou para você, que temos então um Senhor, que temos então um empregador.
as nossas atitudes vão muito além daquilo que nós temos vivido e daquilo que nós temos realmente pensado. Eu não posso estar olhando somente para aquele espaço físico, eu não posso estar olhando somente para aquele RH, eu não posso estar olhando somente para aquele gerente, eu não posso estar olhando somente para o meu patrão, mas eu preciso estar olhando que além desses homens eu tenho um Deus que me ensina, aquele Deus que me ampara, aquele Deus que cuida da minha vida. Então, servos, então, empregados, vamos realmente, através das nossas ações cristãs, glorificar e exaltar o nosso Deus aonde nós estivermos. Que Deus realmente nos ajude a vivermos essa realidade, porque assim nós a necessitamos. Bom, chegamos então ao número 2. E o número 2 fala a conduta dos patrões. O número 1 falou da relação dos empregados, dos senhores. Agora nós vamos ter aqui em relação aos servos e aos patrões. Então a conduta dos patrões está em Colossenses 4:1, que fala assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Sabendo que também tem um Senhor nos céus. É necessário que os patrões também manifestem a nova vida no relacionamento com os empregados. E como fazê-lo? Essa nova vida do homem em relação, como nós temos estudado, aos familiares. Agora, essa nova vida deste homem, desta mulher, em relação aos seus patrões. E agora esse patrão, que também recebeu essa nova vida em Cristo Jesus, através da suprema obra que ele realizou por nós, como também agir agora em relação aos seus empregados. De igual modo, a letra A está assim: de igual modo, devem estar os servos com justiça e com equidade. O proceder dos empregados devem ter a mesma motivação e a mesma qualidade do proceder dos empregados. Se o Senhor espera receber respeito, demonstre respeito. Se espera receber serviço, valorize o serviço. Começa aqui então já uma mutualidade. Se você quer respeito, respeite. Se você quer serviço, que você também valorize o serviço. Isso aí vai caber a você. Mesmo que o seu empregado não esteja trabalhando, aguardando tal coisa. Mas essa verdade do elogio, do reconhecimento do trabalho, vai produzir nele mais ânimo e menos displicência. Está vendo o que nós estamos falando aqui, nessa troca, nessa relação? Quanto maior o elogio, quanto maior é a sua empatia com o seu empregado, vai produzir nele um ânimo maior dele trabalhar, e com isso todos vão sair lucrando, todos vão sair ganhando, todos vão aumentar a sua produtividade, que será benéfico então para todo mundo. Ele colocou aqui que eles devem tratar os servos com justiça, com coisas justas, aquilo que é correto, adequado, de forma correta, de forma adequada. Tudo aquilo que é justo, dê ao seu empregado tudo aquilo que deve ser por direito dado a ele. Reconheça todas as coisas a qual o seu empregado tem como direito, assim como você deseja e gostaria de receber. Se fosse vós, então, um empregado, e hoje você ocupando a posição de patrão, respeite a ele. Dê tudo que ele tem direito. Seja justo. Procure ser correto. Procure realmente ser adequado e dar a ele, proporcionar a esse servo, a esse empregado, tudo aquilo que ele precisa para que ele venha realizar um bom trabalho. Para que então você possa aguardar e esperar algo maior e melhor da parte deste empregado. O que nós vamos encontrar é essa realidade. Uma realidade que, desta maneira, o nosso Deus vai ser sempre engrandecido e louvado. Ele coloca aqui que além da justiça é com equidade, com igualdade, as mesmas condições.
Igualdade, meu amado. Aquilo que você quer, você também ofereça. Aquilo que você deseja, que você também então seja aquele que venha dar. Essa relação é uma relação de crescimento de ambas as partes. Com isso, todos saem realmente ganhando, lucrando, crescendo. Todos crescem com isso. Quando nós vemos um senhor, nós vemos um patrão que está próximo, que está junto, que labuta, que conhece do trabalho, ele exige e ele cobra daquilo que ele é capaz de fazer e de realizar. Há realmente nele uma condição de fazer o melhor, de proporcionar o melhor, de fazer o que é adequado, de realmente realizar, porque ele conhece do trabalho, ele sabe das condições, ele não vai exigir muito mais do que aquilo que lhe é oferecido. Ele sabe as condições, vamos dizer assim, se precisa de um maquinário, ele sabe que tipo de maquinário e como utilizar o maquinário para que possa alcançar uma certa produtividade de algo a qual você trabalha. E ele vai então buscar isso. Essa importância e essa relação vai trazer um crescimento realmente estrondoso para as vidas e para o local onde vocês trabalham. Porque com certeza todos vão sair ganhando com isso. A letra B, ele fala aqui: sem opressão. Os senhores não devem abusar da posição de autoridade para fazer ameaças de castigo. Tais armas são as que os poderosos impõem contra os indefesos. E um relacionamento nessas bases não é humano e muito menos cristão. Não há maneira nenhuma de um servo do Deus Altíssimo ser esse tipo de patrão. Um tipo de patrão que vive com ameaças. Um tipo de patrão que traz peso sobre a vida do seu empregado. Um patrão que não respeita o seu empregado. Um patrão que não olha para as necessidades do seu empregado. Ele não olha para os seus cooperadores. Ele não vê ali os seus empregados como cooperadores. Pois todos serão beneficiados numa relação saudável. Porque essa relação aqui de poderosos, a qual impõe medo, a qual impõe pressão, a qual impõe um jugo pesado sobre a vida do seu empregador, do seu empregado, com certeza não pode ser uma característica de um servo do Deus Altíssimo que, pela misericórdia e graça do Senhor, hoje é patrão, hoje é empregador, hoje ele está em uma outra posição. Então, precisa-se ser claro, precisa-se ser demonstrado dentro dessa verdade. A letra C fala assim: com temor ao Senhor. Do mesmo modo que o serviço do empregado tem um propósito principal de agradar ao Senhor, os patrões devem agir certos de que também tem um Senhor nos céus. Tem alguém que o possui, porque nós somos dele. E ele, como nosso Senhor, ele nos ensina e nos determina como devemos viver, como devemos agir. E o que ele tem determinado aos patrões, aos empregadores, é que não sejam déspotas, que não sejam, então, poderosos, que venham impor peso sobre a vida do seu empregado. Eles venham viver com justiça, que eles venham agir com justiça com seus empregados, que eles venham agir com equidade, que eles venham agir com igualdade, entendendo aquilo que eles desejam, eles também devem oferecer. E ele coloca também que é um Senhor no céu. É a morada de Deus e sua glória, porque tudo isso é para glorificar o Senhor. Tudo isso é para exaltar a Ele. Tudo isso é para bendizer o nome do nosso Deus. Tudo isso é para honra e glória dele. E aí então eu tenho aqui algumas palavras. A necessidade de todo Senhor enxergar o seu servo da mesma maneira, pois os dois estão sujeitos a Deus. Então, aqui eu coloquei servo e senhor, como nós vemos no texto, mas aqui a nossa lição ele coloca como empregador
e como empregado. Todos os dois estão na mesma forma perante Deus. Estão, então, ocupando a mesma posição perante Deus. Perante Deus não há maior e não há menor. Não há aquele que é superior e aquele que é inferior. Em Deus, Ele traz a essa igualdade nesse relacionamento. E por isso, então, precisamos agir com equidade, com igualdade, entendendo que temos um só Senhor, como foi falado. E todos, tanto um quanto outros, estamos debaixo dele, desse senhorio. E quando o empregador age dessa forma, a glória do Senhor, a glória do nosso Deus, a honra é devida a Ele. Dessa maneira nós glorificamos, dessa maneira nós o exaltamos, dessa maneira nós bendizemos o nome dele. O Senhor não pode entender que seus servos lhe pertencem. Sabe, nessa relação aqui desse Senhor poderoso, é um entendimento que esse empregador é dele, que esse empregado é dele. A vida desse empregado está nas mãos dele. Assim como o contexto aqui bíblico, a qual então o Senhor era detentor até mesmo da condição de vida ou da morte do seu servo, esse patrão, ele equivocadamente pode entrar nessa mesma ideia, nessa mesma vibe, que o empregado é posse dele. Não. Todos pertencem a Deus. Precisamos viver dessa maneira, meu amado. Porque dessa forma estaremos juntos, exaltando, bendizendo, glorificando e exaltando Deus Altíssimo. Então, a vida desse novo homem, em relação aos familiares, em relação a empregados e patrões, ela nos traz essas verdades. Então, Colossenses para hoje. Servos cristãos não podem trabalhar de forma displicente, sem pôr o coração naquilo que fazem. Servos, dediquem-se, esforcem, porque a sua dedicação e o seu esforço glorificará e exaltará o Senhor. E você, patrão, você empregado, você empregador, ofereça ao seu empregado a justiça, a igualdade, a equidade. Seja realmente um Senhor segundo aquilo que o nosso Senhor, o Cristo, realizou e tem feito em nossas vidas. Assim, vós também venha reproduzir isso na vida daquele que é o seu empregado. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja agindo em nossos corações, nos levando a vivermos essa verdade, nos abençoando nas nossas limitações. Que tudo isso venha exaltar e glorificar o nome do Altíssimo. Eu agradeço a todos que estiveram participando deste encontro, assistindo, que esse encontro possa falar profundamente aos vossos corações. Eu louvo a Deus porque Ele tem cuidado de nossas vidas. Mas continue tendo cuidado, continue realmente mantendo a disciplina em relação aos cuidados pessoais nesses dias. Que o Senhor esteja guardando a sua vida, guardando a vida dos seus familiares, protegendo, livrando-nos, Senhor, de todo mal, jogando sobre nós a sua graça e o seu favor. Que Deus visite a vida da irmã Vânia Bulhões, que Deus esteja alcançando a vida dela no hospital neste dia, que Deus esteja realmente trabalhando, agindo e operando para louvor e honra dele. Nesse momento eu vou estar passando para a nossa superintendente, que vai estar fazendo as considerações finais. Que Deus os abençoe e que cada um de vós tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Bom, chegamos no final de mais uma lição maravilhosa que nós estamos compartilhando com vocês e aprendendo muito também, como tem sido um privilégio para cada um de nós. Podemos estudar da palavra do Senhor. Esses estudos de escola bíblica têm acrescentado muito em nossas vidas. Eu espero também que ele tenha alcançado você que nos acompanha a cada dia mais e mais. E esse privilégio de nós estarmos juntos é maravilhoso. Nós temos que reconhecer isso e agradecer ao nosso Deus.
Muito bom, porque essa lição, ela nos ensina que o novo homem ele deve causar um impacto na sociedade, onde quer que ele trabalhe, que ele caminhe, na família, onde quer que ele ande. Tem que causar um impacto, algo de diferente na vida desse novo homem, dessa nova pessoa. Então que nós venhamos a cada dia mais e mais buscar em Deus sobre isso, né? Rever os conceitos, o que nós estamos realmente fazendo, realizando em nossas vidas, o que é certo, o que é devido ao Senhor Jesus. Quero agradecer a você que tem realmente nos acompanhado e fazer um pedido novamente a você, que você tem um vizinho, parente, familiares, que possam estar chamando, convidando para estar nos acompanhando no nosso canal, se inscrever, estar junto conosco, para também aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Acrescentar na vida de cada um deles também, assim como nós estamos felizes por esse momento, por esse motivo também. Gostaria também de lembrar vocês que vocês levem, onde vocês forem, a sua máscara, o seu álcool em gel, porque é importante isso. Ali na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa congregação, a gente continua com os mesmos cuidados, de usar máscara, de lavar as mãos, de usar álcool e o distanciamento entre as pessoas. Então nós nos preocupamos com a sua saúde e com a nossa. Eu gostaria que você lembrasse, porque tem tido assim um relaxamento da sociedade, do povo, das pessoas, e a gente precisa ficar atento, porque o vírus ainda está por aí. Então, cuide-se, cuide de quem você ama, cuide do próximo também. Amém? Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por esse dia, por esse acompanhamento. Nós vamos estar orando para finalizar. E nós aguardamos vocês à noite, aguardamos vocês na próxima semana também. Tá? Contamos com a sua presença, com a sua audiência também. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ter essa oportunidade de acompanharmos, Senhor, juntamente com o povo, juntamente com as pessoas, esta palavra, e assim sendo acrescentada em nossas vidas. Obrigado pelas nossas conquistas que o Senhor deu para cada um de nós. Obrigado pelo privilégio de servir um Deus tão amoroso, um Deus tão fiel, um Deus real nas nossas vidas. Senhor, continua, Senhor, nos guardando, orientando cada um de nós. Ah, Deus, que os nossos planos sejam os seus planos. Que a nossa vontade seja a tua vontade. Nos ensina a querer mais de ti, nos alimentarmos mais de ti, Senhor, e tudo seja para a honra e glória do teu nome. Nós venhamos, Senhor, a cada dia mais e mais, estarmos firmes na tua presença, buscando nos alicerçar através da tua palavra, dos teus ensinos, das escrituras, Pai, porque elas são verdade nas nossas vidas. Colocamos nas tuas mãos a escola bíblica, os cultos semanais, as vidas das pessoas, Pai, o culto do domingo à noite, Pai, nas tuas mãos. Seja com cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.